Muito bem, obrigado por estar aqui no nosso canal, ou no nosso Instagram, onde você estiver vendo esse vídeo, eu fico muito feliz. Se for no Instagram, torne-se um assinante, né, do nosso conteúdo, se você ainda não é. E se for do YouTube, se inscreva, curta, compartilhe, é muito importante para nós. Hoje eu vou falar sobre um tema bastante interessante. Eu achei um site que fala sobre 30 sinais que as crianças, as pessoas podem ter, né, ou o pai, a mãe, o responsável podem perceber que essa criança tem algum tipo de deficiência visual. Esse site eu vou deixar na descrição. Ele tem muito conteúdo bacana sobre visão subnormal, baixa visão, visão monocular, a questão de adaptações, enfim. É bem legal mesmo, tá? Então, deixa eu compartilhar minha tela com você, que eu vou ler e a gente vai conversar. Só um minutinho, por favor. Vou compartilhar com vocês aqui agora. Ah, vamos lá. Material aprovado, taxa de entrada, subestabelecimento, documento, advogado. Aqui, ó, 30 sinais. Lembrando que eu sou advogado, sou professor, sou uma pessoa com deficiência visual, então comigo é tudo no áudio, tá? Deixa eu diminuir aqui, vou botar agora a tela para as telas que vocês estão vendo. Muito bem. 30 sinais de problemas visuais que podem passar despercebidos. Essa matéria é 17/4/2020, por Maria Amélia M. Franco. Tá? Assim, sinais, tá. Enxergar, ver, dar significado aos que o sentido percebe acontece em áreas distintas. São 32 áreas cerebrais reconhecidas, né, pelo do processamento visual, tá? Muitas delas alimentando ou sendo alimentadas por outras áreas e motoras, como as que atuam no planejamento motor para pegar ou jogar uma bola, a memória visual para lembrar onde deixou a mochila, ou quando houve um ruído estranho e dar aquela olhada para saber de onde vem, tá? Ah, e só um início, né, para falar como é importante o sentido da visão, principalmente na infância, e como é desafiador para os pais e professores das crianças com baixa visão ou já que nascem cegas para o momento da educação. Lembrando que nós temos livros bem legais que falam sobre esse tema. A Criança Cega Vai à Escola, por exemplo, é um deles, da Fundação Dorina Noyo. Ele, essas crianças, elas aprendem. A criança ela aprende vendo, né? Imitando, e a criança cega não tem essa condição. Então, vai ser bem desafiador o processo de aprendizado dessa criança que não enxerga ou já possui baixa visão. No meu caso, minha baixa visão ela veio durante a vida, né? Hoje eu vejo só a tela do computador brilhando, mas não consigo ver detalhes, tá? Por isso que às vezes como eu vou tudo no áudio, demora um pouquinho para, né, para colocar uma tela ou aparecer alguma coisa. Só que eu faço eu sozinho mesmo, meus vídeos, e só peço para alguma outra pessoa que está disponível dar uma olhada para ver se está tudo certinho, se eu gravei a tela na posição correta, enfim, tá? Mas não meço esforço para trazer para vocês um conteúdo diferenciado, né? Vamos lá. Se é assim, então as dificuldades podem estar relacionadas ao problema visual sem nos darmos conta disso. Por isso, muitas vezes na prática, você continua observando algumas dificuldades que a criança tem e não entende a raiz do problema, que possivelmente é visual. Isso acontece muito na escola. A criança não presta atenção na professora, a criança fica agitada na cadeira,
E aí as pessoas acham que as crianças é hiperativa. Na verdade, ela nada mais tem do que, às vezes, uma baixa visão, uma miopia, que pode ser corrigida com óculos de grau, ou uma baixa visão que pode ser corrigida com óculos especial, ou um outro tipo de lupa. Então, a gente tem que perceber isso, né? O pai, a mãe, tem que perceber. No meu caso, por exemplo, foi uma professora que percebeu. Quando eu tinha 7 anos de idade, ela percebeu que eu tinha a deficiência visual, pelas minhas atitudes. E aí fui levado ao médico, né, pediatra, fez os exames e não tinha nada no corpo, né, assim, na locomoção, mas era na visão. E aí pronto. De lá para cá foi todo um trabalho de acompanhamento e, e cuidado dos pais, né, dos amigos e familiares e professores, lógico. Então, a autora fez uma lista dos principais sinais e comportamentos que podem indicar que algo não está legal com o sistema visual, tá? Isso não quer dizer apenas que a criança precisa usar óculos. Pode ter algo mais aí escondido, que requer a atenção de um oftalmologista que realize um exame visual completo ou de um profissional que realize uma avaliação do processamento visual. Alguns oftalmopediatras, psicopedagogos, optometristas, deixa eu ver, optometristas, desculpa, que fazem esses profissionais são os que fazem essa análise, né? E aí a autora foi aqui, fique alerta. Quando o desenvolvimento e funcionamento da visão pode estar em risco na infância, alterações visíveis nos olhos. Então, desculpa, a frase aqui não é é um alerta, né? Eu dei uma entonação errada na frase. Então, fique alerta, né? Quando o desenvolvimento e o funcionamento da visão podem estar em risco na infância. Então, a frase é nesse sentido, tá? Alterações visíveis nos olhos. Manchas brancas nos olhos. Isso aí é importante. Às vezes tem mesmo no centro ali, na íris mesmo. Tem uma manchinha branca. Isso aí quer dizer que tem algum problema na retina, ou no próprio cristalino, ou, né, na córnea. Dois, diferença de cor e de tamanho entre os olhos. Isso não quer dizer, lógico, lembre-se, não quer dizer que a criança tem deficiência visual, mas é um alerta, tá? Três, pálpebras caídas. A gente, às vezes, tem a pálpebra um pouco caída, porque você, como não é tão visual, que a pessoa precisa abrir o olho, né, para receber a informação, você às vezes descansa um pouco e a pálpebra cai. Quatro, lacrimejamento excessivo. Tem criança que tem intolerância aí à questão da luz solar, né? Fotofobia, ou síndrome de Ehlers, que é o papel branco, as crianças que não conseguem olhar para o papel branco, aí lacrimeja os olhos e fica desatenta, né? Cinco, olhos que brilham no escuro. Seis, desvios permanentes ou intermitentes, estrabismo. Estrabismo, né? O olho, ele desvia e continua, ou desvia e volta. Sete, um olho permanece parado enquanto o outro se movimenta. Tem também isso aí, eles chamam de visão preguiçosa, né? O outro olho fica meio caidinho, assim, se movimentando. Ah, enfim, dá também essa sensação. Comportamentos no dia a dia. O oitavo, né? São 38. Não reconhece pessoas, brinquedos e outros objetos a certa distância. Ou seja, fulano está vindo longe, chama, a pessoa fica forçando o olho, é, não consegue ver. 9. Sente muito incômodo na alternância de um ambiente escuro para o claro. E o contrário também, tá? O meu caso, por exemplo, de retinose pigmentar, era do claro para o escuro. Não conseguia ver nada, até o olho acostumar. 10.
anda sempre de cabeça baixa, olhando para o chão, ou seja, fica meio que inseguro. Isso acontece. 11, tropeça muito ao caminhar, estabanado. Isso aqui era meu caso. Quando a professora desconfiou, era exatamente isso aqui. 12, tromba com móveis nas laterais nas laterais das portas, ou seja, a visão ela é turva ou fora do foco. Aí você erra a porta e aí bate na porta, tromba no móvel. Isso aí acontecia comigo também. 13, se, segura livro, assiste TV ou usa tablet muito perto. Porque aí já não está enxergando, tem que botar bem perto do rosto. 14, segue com frequência os olhos em atividades que exigem atenção, mesmo sem estar notadamente cansado. Ou seja, parece que o olho está lacrimejando ou parece que está embaçado, a criança esfrega o olho achando que vai tirar aquela fumaça, né? Aquele embaçado do olho, tá? E, infelizmente, não é assim. 15, aperta os olhos para ler, franzindo a testa. Eu falei, né? Aquela coisa de você... até os mais velhos fazem isso, né? Todo mundo faz isso. Quando vai ler e não está conseguindo, aperta assim, faz o olho bem fininho para ver se consegue melhorar a visão. 16. Tem dificuldade ou se cansa rápido ou copiar matérias do quadro ou anotar no caderno. Ou seja, é aquela criança que já está cansada, já que o olho já está lacrimejando, já está embaçado, já não consegue prestar atenção e o professor e ela vai sair da cadeira, vai mexer com um amiguinho, vai mexer com um coleguinha, e você acha que a criança é hiperativa, ela tem outro tipo de questão cognitiva, na verdade, é a questão visual, né? 17. Acompanha a leitura com o dedo ou régua, ou confunde-se de linha ao ser, ou confunde-se é, de linha sem usar um desses artifícios, ou seja, ficar com o dedinho assim acompanhando, ou botar uma régua, porque senão o olho se perde. Isso acontecia comigo. Eu usava uma reguinha assim e ia descendo para ler linha por linha, porque embolava tudo. Dislexia também faz isso, tá? E embola também as linhas. 18. Come letras e palavras, geralmente as menores, como artigos e preposições. Ou seja, a casa da vovó, casa vovó. Por quê? Porque a visão naquela região da letra pequenininha do artigo não consegue visualizar direito. Então, come a letra. 19. É desatento aos detalhes, não percebe diferença entre figuras distintas, mas similares. Quando eu ia para o oftalmo, ele colocava, por exemplo, um número 2, verde, em um fundo marrom. Eu não conseguia ver o número 2, porque não é por causa de daltonismo, é porque embola tudo, né? Cores muito próximas, assim, embolava tudo, tá? 20. Tem dificuldade de encontrar um elemento na página da apostila, como o ícone citado pelo professor. Ou seja, já está com dificuldade de encontrar detalhes. A visão já não consegue ver detalhes que o professor fala. Ah, tem um ícone de uma mãozinha dando um joinha. E a criança já não consegue identificar aquele ícone. Põe o rosto bem próximo do papel, mas mesmo assim não resolve. 21. Vira ou inclina a cabeça para ver melhor, né? Tem criança que vê mais na lateral do olho, coloca assim mais o papel mais assim na lateral e vira um pouco a cabeça para tentar ver, assim, é a visão tubular que a gente chama, né? Também existe isso. 22. Mostra ter interesse e dispersão para atividades que exigem maior esforço visual. É o que eu falei. A criança está com dificuldade visual, ela não vai ter interesse naquela atividade. Principalmente se for uma atividade, por exemplo, de esporte, educação física, que ela não consegue ver uma bolinha de ping-pong, ela nem quer interagir com aquilo, né? Então tem que ter o professor tem que ter uma ideia é, desse tipo de situação para conversar com os pais, para fazer um exame para ver se realmente é visual,
que aí ele vai adaptar de acordo com a criança, de acordo com as necessidades dessa criança, né? 23. Escreve letras e números muito grandes ou muito pequenos, sinalizando uma visão distorcida. Faz aqueles númerozinho pequenininho, depois um número grandão, né? Ou seja, parece que depois que escreveu um, não consegue ver o outro. Então, isso aí também é uma, mais, é, é precisa dar uma olhada. Muito pequeno, finalizando uma visão distorcida e desproporcional. 24, tampa dos olhos para enxergar melhor, tampa o olho de pior visão. Isso acontece. Quando acontece isso, é até interessante porque a criança já consegue identificar qual é o pior olho. O problema é quando ela nunca fez esse tipo de teste. Eu, quando eu dou palestra em escola, eu peço para elas tamparem o olho, né, com a mão e falar comigo, né, as que enxergam, né. Lógico que existe baixa visão. Eu falo, gente, quem consegue enxergar, fala para mim quantos dedos tem aqui na mão. Aí umas falam tanto. Aí depois eu vou, agora tampou outro olho. Algum de vocês teve dificuldade ou um olho foi pior que o outro? Muitos levantam a mão. Os professores nem sabiam que elas tinham aquela dificuldade, né? Então, é um teste fácil de ser feito, né, dentro da escola. 25. Sente desconforto ao ver um filme 3D. Eu não consigo ver filme 3D. A minha visão, depois que ela piorou, quem tem, por exemplo, o filme 3D, você tem que ter as duas vistas com as cores diferentes, né, que eu acho que é azul e vermelho, que são as lentes, para você ver o 3D. Como a minha visão, uma piorou antes da outra, não vi o 3D. Eu cheguei num ponto que eu não via mais o 3D, porque a visão já não estava enxergando direito e a outra enxergava. E o 3D tem que ter as duas, né, para fazer aquela coisa no cérebro, né, aquela ilusão de ótica ali. 26. Queixa-se de dor de cabeça em atividades focadas, especialmente na região frontal, testa. Isso aí. Isso dava muito dor de cabeça, porque a gente forçava muita visão, né? E aí tem jeito, né? Dói muito em cima do olho, no fundo do olho, na testa. 27. Irrita-se e sente dificuldade quando tem um dos olhos tampado em uma brincadeira, como fantasia de pirata, ou o mestre mandou fechar um dos olhos e ler. Então, em algumas brincadeiras que tem que observar, vai botar o negócio daquela negócio do pirata, ver se a criança fica incomodada com aquilo. Se ela ficar incomodada com aquilo, é porque talvez aquele olho que ficou aberto esteja com uma dificuldade visual, né? 28, é descoordenado, tem dificuldade em pegar, acertar a bola. Isso aqui é mais, né, dentro de esporte, dentro de brincadeiras. 29, tem muita dificuldade em encontrar um livro ou um brinquedo, dentre outros. Ah, Também já falamos um pouco sobre essa dificuldade, né, de encontrar um brinquedo, caiu no chão, não consegue encontrar, caiu uma moeda no chão, ela tem dificuldade. Isso aí são testes que você pode fazer com as crianças dentro da sala de aula, né, assim, sem uma intenção de expor, mas como quem não quer nada, deixa um lápis cair e se você estiver percebendo que aquela criança tem alguma coisa visual, vai, fulano, você tem como pegar o lápis para mim? Se você vê que ela ficou com a mãozinha assim tateando, é porque ela não está vendo o lápis, ou seja, já é um ponto aí para ser observado com a família. 30. Atrapalha-se atividades com muita informação visual, mas executa bem quando apresentados os elementos um de cada vez. Ou seja, quando tem muita informação, jogos de tabuleiro, né, isso fica meio perdido, e realmente a gente tem essa dificuldade. Mas existem jogos adaptados que você pode interagir com essas crianças. Problemas visuais mais comuns. São vários que podem ajudar você a compreender melhor o mau comportamento em sala de aula. Desinteresse e a desatenção com as atividades escolares, aquela preguiça e vergonha para ler e até mesmo para participar das atividades esportivas. Tudo isso pode estar relacionado
com uma alteração do processamento visual. Lembra que eu falei para vocês sobre a questão do aluno estar desinteressado em sala de aula? Às vezes ele, professor, não consigo, eu tenho vergonha de ler. Na verdade, às vezes é algum problema na visão, né? Seja uma miopia, seja uma síndrome de Ehlers, seja qualquer outro tipo de questão, às vezes até não visual, mas uma dislexia, né? Que dá também uma consequência visual, tá? O objetivo aqui não é dar nomes ao problema, microestrabismo, miopia, insuficiência de convergência, excesso de insuficiência de acomodação, desenvolvimento de segmento, o clássico refrativo, mitopia, astigmatismo, enfim. A ideia aqui desse texto não é trazer nomes dos problemas, né? Mas é para mesmo para que chame atenção, para que esses são problemas que acontecem, né? Então, fique de olho, converse com os professores nas reuniões de avaliação, perceba se as queixas deles podem estar relacionadas a algumas dessas situações e se elas são percebidas durante o período na escola. Então, isso aqui é muito importante. Professor, pai, pedagogos, coordenadores conversarem sobre aquela criança, entenderem esse processo e se descobrirem algum problema visual, juntos tratarem. Juntos não é tratar porque o tratamento vai depender do tipo de problema. Tem problema que não tem tratamento, mas pelo menos você consegue dar uma qualidade melhor de educação, de ensino para aquela criança, né? Questione o oftalmologista sobre o que observou, acompanhe se a avaliação segue o protocolo de exames indicados na oftalmopediatria, insista em saber sua orientação de como proceder e profissionais buscar para auxiliar e tratamentos. Além disso, seja mais compreensivo com a criança diante das dificuldades possíveis e do comportamento apresentado. Não é burrice, simples desatenção ou desinteresse gratuito. Muito bem. Então, aqui falamos. É muito interessante esse site, né? Eu vou deixar para vocês, e tem várias dicas aí. Tem aqui, você vê aqui, ah, curso de introdução à neurovisão. O que você sabe sobre processamento visual e as 32 áreas cerebrais? Então, esse site é muito interessante. Vou deixar para vocês na descrição. E passando aqui, deixando para vocês informações interessantes sobre observação, sobre o que fazer, como fazer, sempre chamar a atenção dos pais com relação ao problema. Pais, vocês que já sabem trazer professor, vocês têm direito de conhecer o material dos alunos, o material adaptado, o plano pedagógico que está sendo utilizado para esses alunos com baixa visão ou cegos, tem direito, tá? Isso é lei. Então, exijam, professores, disponibilizem, né, os planos, o projeto pedagógico, a adaptação para esses pais, né, responsáveis, porque isso é muito importante. Escola, todo mundo unido, a família, a escola, a sociedade, né, a comunidade escolar, a criança ganha, todo mundo sai ganhando nesse processo, tá bom? Então, eu fico por aqui. Como eu falei, se inscreva no nosso canal. Você que está no Instagram, assine nosso Instagram para ter conteúdos exclusivos. E fico feliz que você ficou até aqui comigo. E te espero aí num próximo vídeo.